Eu vivi mais na minha cabeça do que na vida real, né? É uma frase bem específica, acredito que provavelmente alguém tá assistindo esse vídeo aqui é porque realmente tá passando por isso, já passou, e meio que tá sem respostas, igual eu estava. Então, grande parte da minha vida eu vivi muito mais na minha cabeça do que na vida real, de sonhar e ficar imaginando conversas, diálogos, imaginando sonhos, eu viajando, eu com grandes carros, eu tendo conversas sem nunca ter acontecido, me preocupando com coisas que nunca aconteceram, né? Isso resultou em muita ansiedade, muitos processos depressivos e assim por diante, né? O fato de você ver todo mundo na internet, todo mundo com dinheiro, todo mundo bem-sucedido, isso acaba piorando um ponto em específico em relação a isso. Você acabar vivendo muito mais na imaginação do que na vida real em si. Então, muitas coisas que ficam só no papel acabam não sendo realizadas, né? Eu passei muito tempo da minha vida sofrendo com isso, sem ter um nome claro, ou sem saber que isso era algo anormal, vamos falar assim. Não é todo mundo que sofre com isso, né? Acredito que a rede social e a internet piorou isso em alguns casos, mas não é todo mundo que passa por isso. Tem um nome, então agradeçam por isso, tem um nome. Ainda não tem estudos comprovados de como resolver isso. O nome disso se chama devaneio excessivo, né? Só complementando, todo ser humano ele tem esse processo de devaneio, tá? Então todo ser humano sonha, é normal, mas o devaneio excessivo ele vem quando ele prejudica o seu dia a dia, prejudica a sua vida. No caso de você viver tanto algo, de imaginar tanto algo que você não consegue colocar na ponta do lápis, você não consegue fazer aquilo, né? Muitos casos de eu imaginar uma conversa no WhatsApp, de eu respondendo uma pessoa e não mandar mensagem, porque na minha própria cabeça eu já tinha respondido ela. Na ciência é comprovado que a nossa mente ela não consegue distinguir o que é realidade do que é um sonho, né? Isso é usado para muitas coisas benéficas, né? Como provável a lei da atração, ou você conseguir sonhar algo, você imaginar alguma coisa e aquilo acontecer. E eu acredito que muitas pessoas, inclusive eu, sofri muito com isso por conta eu sofri muito com o devaneio excessivo por conta da lei da atração. Eu achava que eu tinha que ficar sonhando demais, só que a lei da atração funciona, né? Não é algo irreal, mas ela só funciona como um gás, um combustível. Ela não substitui a aplicação, tá? Você só pensar e não fazer nada não vai adiantar nada. E o devaneio piorou isso, porque como a nossa mente ela não consegue distinguir o que é a realidade, então era como se a tarefa já estivesse pronta. Aquele pensamento de não, eu não vou fazer mais porque já tá pronto, já vai acontecer, vai ser real. E, cara, você perde muito tempo da sua vida simplesmente porque você só sonha e não consegue implementar nada. Você vive um sonho perfeito, vive uma vida perfeita, vive cenários, vive conversas que nunca aconteceram, vão acontecer. Isso te dá ansiedade, depressão, tristeza profunda. Você passa anos, agora já é mês 6, eu gravando esse mês 6 já, 9/6 de 2026. E, cara, você vê como é que o tempo passa rápido e você só vive no mundo dos pensamentos, né? É algo muito grande, é muito complexo. Eu vou nem falar do ponto da procrastinação, aquele fato de você saber o que fazer, mas simplesmente não faz. Vou fazer um vídeo específico só para isso, que é outro assunto muito bacana de tocar, né? Mas é muito complexo isso e só quem vive isso para saber o nível de complexidade. De você colocar uma música e imaginar um cenário, você imaginar coisas. Só que o grande problema tá quando você não consegue aplicar isso. Você passa a sua vida toda sonhando e parece que nada é real. É como se você viveu uma vida perfeita nos sonhos, mas na vida real você nunca construiu nada. E você para pensar, você para no tempo e reflete como se você não fosse ninguém, não tivesse nenhuma habilidade, não tivesse nada, né? Então, esse ponto de ficar sonhando demais acaba prejudicando. Acho que não só eu, mas como qualquer outra pessoa, né? E a gente sempre se pega como rota de fuga também, né? Então, sempre que acontece alguma coisa, a gente quer ir pro nosso mundo mental. E, cara, isso é muito sério, é algo perigoso. Eu já perdi muito tempo da minha vida simplesmente com uma única coisa dessa. Não é todo mundo que passa com isso, não é todo mundo que sofre disso, mas é algo muito sério e eu acho que é algo que todo mundo passa, muitas pessoas passam, na verdade, e não tem uma busca, não sabe o que fazer, ou acha que é algo normal, ou acha que é algo que todo mundo
pensa, todo mundo faz, só que não poucas pessoas têm isso, ainda mais num ponto de atrapalhar a vida. Então, se você sonha demais e não aplica nada, cara, é um problema. Eu vou falar do meu depoimento em si, de como eu resolvi, ainda resolvo, não é algo que eu tratei 100%, mas pode ser que seja um grande processo para você que está assistindo. Uma forma de você parar de ter esses devaneios é literalmente você parar de presenciar e viver o futuro. Viva o presente. E tire os gatilhos que trazem isso. O que me traz muito gatilho de devaneio, por exemplo, é música. Música. Independente da música, algumas músicas, claro que não dão, mas muitas músicas de um estilo específico trazem um devaneio. Então, eu acabo escutando música e acabo vivendo uma coisa que nunca aconteceu ou que nunca aconteceu, que eu tento viver um passado que já passou ou um futuro que provavelmente nunca vai acontecer ou só vai acontecer dentro da minha mente, né? Então, cortar isso e tentar viver o máximo no presente, né? Agradecer pelo que você está fazendo e viver o presente mesmo. E quando você estiver indo no processo de devaneio, você for perceber que você está imaginando algo que não vai acontecer, é literalmente pensar e parar, né? Essa é a única forma de resolver. Não é algo fácil, não é algo que você resolve do dia para a noite, infelizmente, né? Nada na vida é assim, mas é algo realmente que você consegue, algo que você consegue resolver simplesmente fazendo uma atitude besta dessa, né? Literalmente parando de pensar no futuro. A gente usa como rota de fuga, né? Muitas das vezes, no dia a dia, eu passo, vivo o mundo inteiro, depois percebo. Então, não fique triste porque você errou mais uma vez ou você ficou devaneando mais uma vez, né? Bom, é isso. Eu acredito que pode ser que se você esteja assistindo isso aqui, realmente seja algo que você está passando. Não é algo fácil. Eu sei a sensação que você está sentindo de viver o tempo inteiro, viver sua vida inteira na mente, e parece que quando você volta para a realidade, você não conseguiu fazer nada, né? Você não conseguiu viver nada, você não construiu nada, e essa sensação fica, e cada dia que passa, você pensa que vai melhorar, e no outro dia, continua a mesma coisa. Quero trazer outro vídeo depois em relação a isso da procrastinação também, que eu acho que é algo muito importante. Eu acho que as duas coisas estão correlacionadas, a procrastinação e o devaneio, né? Mas pesquise, vai a fundo, entenda, tenta achar um mecanismo para você, tá? Não vai nesses papos de guru, de método secreto, é muito pessoal, é algo que só você consegue quebrar e você entender. Mas o primeiro passo é você saber que você tem, você querer mudar, né? E agora você tem um nome para você poder pesquisar. Eu, pelo menos, pego muito bem com isso, de ter alguma coisa real, uma coisa comprovada, onde eu posso me basear, né? Mas bom, é isso o vídeo. E é isso.